Em João, capítulo 6, verso 16, vamos estar lendo a palavra do Senhor que diz: Jesus anda sobre o mar. Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus, a graça do nosso Deus seja em vossos corações. Que privilégio que o Senhor nos concedeu de nós estarmos lendo a sua palavra. Amém? Diz assim: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Capernaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. O mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Voltando em Mateus 14, 23, gente, que a gente mais lê. E a mais conhecida passagem, Mateus 14, 22. Diz assim: que o Senhor logo ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus falou assim: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos lhe pudesse tocar a orla do seu vestido, e todos os que tocavam ficavam sãos. Então eu fico meditando, irmãos, que noite turbulenta, né? Não é verdade? Que noite, hein? Foi uma noite bem agitada, né? Para os discípulos. Talvez você também tenha passado essa noite muito difícil, né? Talvez você nem conseguiu dormir bem. Talvez você passou a madrugada na insônia, enfrentando a tempestade. E você não sabe nem de onde vem esse vento e nem para onde está indo, não é verdade? Mas, gente, é porque Jesus realmente não estava naquele barco. Por isso que estava acontecendo tudo aquilo. Vamos analisar: Jesus está no nosso barco? Ou ele está longe? Ou ele está em direção ao barco, mas ainda não chegou? Mas a gente sabe que ele está vindo. Então o que a gente tem que fazer? Acolhê-lo no nosso barco. Vamos chamar ele
receber Ele no barco da nossa vida, para que a gente poder enfrentar essa tempestade, porque a gente está em meio ao caos. A nossa vida espiritual, ela sofre muita tribulação. A nossa vida física, a nossa vida emocional. Estamos aí, gente, diante de tempestades fortes. E não é brincadeira. É coisa muito séria, né, gente? E muitas das vezes Jesus está bem longe. Muito longe. A última coisa que a gente está fazendo, eu digo gente para não ficar apontando alguém, né? Eu tenho que me incluir, certo? Às vezes a gente corre atrás de tantas socorro, de tantas soluções, buscando soluções para acalmar o vento e joga as coisas fora. Como eles estavam lá naquele barco sendo açoitado pelas ondas, jogava as coisas fora para ver se equilibrava o barco, para o barco não afundar. Muitas das vezes nós também, a gente às vezes até perde coisas na vida para poder acalmar um pouco a tempestade. E a gente vê que o Senhor Jesus, Ele resolve assim, ó, no piscar de olhos, aquilo que para a gente é tão difícil, né? E nós vemos, então, essas passagens que a gente leu, né, em Marcos, em João, em Mateus, e a gente vê que eles contam o que aconteceu, né? Os discípulos registraram essa tempestade e Jesus andando por cima do mar. Mas sabe o que acontece? É isso. Pega o barco e vai embora. Vai seguindo. Tá, mas Jesus ordenou que eles fossem. Não é verdade? Só que o que Jesus foi fazer? Ele foi orar. Ele despediu a multidão, cumprimentou todo mundo lá e falou para os discípulos, vai, pode ir, pega o barco e vai, né? E o Senhor? O Senhor falou, eu vou ficar aqui, eu vou orar um pouco mais adiante. Eles poderiam ter dito, né? Ah, Senhor, a gente vai esperar o Senhor. Ou a gente vai orar com o Senhor. Mas, né, ordem é ordem, né, gente? A gente tem que obedecer. A gente tem que se submeter à autoridade. E se o Senhor Jesus disse, ó, vai, porque ele sabia o que estava fazendo. E eles foram. Mas acontece que no meio do mar, né, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Por quê? Porque o vento era contrário. Gente, é difícil a gente caminhar com o vento contrário, não é verdade? Parece que na nossa vida, os ventos vêm tudo contrário, né? Nada dá certo. A gente planeja uma coisa e vem o contrário, né? Você programa uma coisa e projeta tudo, sai tudo diferente. Não é nada daquilo que você queria ou que você pensava. O vento vem contrário. E chega uma época da nossa vida que parece que o barco vai deslizando, que é uma beleza. Mas chega também na altura da vida que parece que o nosso barco fica à deriva. Não sai do lugar, fica rodando, rodando. Nada se desenrola, nada vai para frente, né? E a gente fala, eu não sei mais o que fazer, já tentei, eu já fui atrás, eu já, né, paguei e não veio, não deu certo. E a gente fala, eu vou lavar as mãos. Muitas das vezes, sabe o que acontece? A gente se tranca. E a gente não quer saber de ninguém, não quer ouvir a voz de ninguém. E a gente se estaciona, né? Mas a gente não pode.
Mas não pode, sabe por quê, gente? Porque tem muitas pessoas que se espelham em nós. E depende da gente também. Tem pessoas boas, tem pessoas que necessitam da gente. E muitas das vezes a gente diz assim: ah, até hoje eu andei com Jesus e essas tempestades não se acalmam. E agora parece que cadê Jesus do barco? Não estou vendo ele aqui não. Parece que Jesus sumiu. Parece que Jesus ainda está lá orando lá da outra banda. Não chegou aqui no meu barco ainda. É, pessoal. E às vezes o barco da nossa vida está cheio de gente ao nosso redor. Mas nenhum pode nos ajudar a acalmar a tempestade da nossa vida. E aí, então, é uma situação, gente, muito complicada, que às vezes no decorrer da nossa vida nós encontramos. A gente, muitas das vezes no caminho, parece que a gente se dá com uma encruzilhada. E a gente nem sabe muitas das vezes o que fazer, né? Aí então, pronto, na quarta vigília da noite, aparece ainda para piorar a situação, aparece um fantasma, né? Andando por cima das águas. Ai, meu Deus do céu, né? É vento daqui, é vento de lá, perdendo as coisas no barco, e ainda me aparece um fantasma, né? Os discípulos gritavam comigo: ai, um fantasma, agora piorou a situação. Agora não dá mesmo. Ah, pronto, o negócio agora é a morte, né? Nós vamos morrer com certeza mesmo. Se nós não morrer afogado, a gente vai morrer porque esse fantasma vai vir aqui acabar com a gente. Com certeza, né? Eles pensavam isso. E não é mesmo, gente, que na nossa vida também acontece isso? Quando a coisa está pior, parece que ainda vem mais fantasma na vida da gente. E eu já ouvi pessoas dizerem assim: quanto mais eu oro, mais fantasma na minha vida aparece. Quanto mais eu busco a Deus, parece que o meu barco vai afundar. Eu não sei aonde que eu estou errando, que quanto mais eu me consagro, mais eu oro, mais eu leio a Bíblia, mais eu faço a obra de Deus. Pronto. Parece que só está indo para trás. Esse barco só fica à deriva, esses ventos só ficam soprando. Tá difícil. O que está acontecendo? Eu não estou vendo Jesus, não estou sentindo Jesus, eu estou orando, não estou sentindo Jesus. Eu leio a Bíblia, não estou vendo nada, não sei o que está acontecendo. Eu acho que Jesus sumiu da minha vida. É, gente, é assim mesmo. E quando a gente pensa que é assim, né? Quando a gente pensa que está largado no meio do oceano, abandonado por todos, sozinhos, é aí que a gente se engana, gente. Não é fantasma, não. Aquilo que a gente pensava que era fantasma, gente, é a nossa solução. Aquilo que a gente pensava que era a nossa derrota, que era a nossa morte, gente, aí que tá. Jesus está bem pertinho, né? Está chegando para dar vitória. Ele deixa mesmo, para ver que a gente tem que se virar um pouco também, né, gente? A gente precisa amadurecer, né? E aclamar, a buscar, né? E então, quando eles viram o Senhor andando por cima das águas, eles pensaram que era um fantasma, mas Jesus estava ali falando, dizendo assim, ó, não tema, sou eu, né? Sabe, porque quando vem essas multidões de problemas, a gente fica cego e também surdo, porque a situação é complicada e a gente não consegue raciocinar, né? Então aí muitas das vezes o Senhor fala, opa, sou eu, hein?
Porque aí a gente enxerga, pessoal, tudo é fantasma, tudo é problema, tudo a gente desconfia e a gente perde até a paz, né? Não consegue viver com calma mais. Então é necessário a gente dar um break aí, parar um pouco e olhar e enxergar bem que isso aí que a gente está pensando que é um fantasma é a nossa solução, é a nossa bênção chegando, né? Não é porque Jesus, a gente não está enxergando ele no barco, que ele sumiu, não. Não sumiu de jeito nenhum. Jesus está mais perto do que a gente pensa, né? Louvado seja Deus. Mas, então, aí Pedro, gente, quando viu que era realmente o Senhor, e ele queria tirar a limpo essa história, ele disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda encontrar o Senhor por cima das águas também. Aí o Senhor Jesus disse, então vem, Pedro. Eita glória, né? Tem pessoa que tem que ver para crer. Ele não já falou que era ele? E por que os outros também não disseram o mesmo? Deixa eu ir também, né? Por que Tiago, Felipe e os outros demais irmãos não disseram o mesmo? Então deixa a gente descer do barco e vamos tudo encontrar o Senhor, né? Então, mas sempre tem uma pessoa para querer tirar a prova, querer tirar limpo, né? Então, o Senhor Jesus disse, então vem, Pedro, pode vir. E ele foi, né, caminhando por cima das águas, a encontrar com o Senhor. Mas a gente percebe aí, a gente vê que os ventos não tinham se acalmado ainda, né? As ondas ainda não tinham parado, o vento ainda era contrário. Mesmo o Senhor Jesus ali, o vento ainda não tinha parado. O vento ainda continuava sendo contrário. E foi onde Pedro, sentindo o vento forte, que veio ali com tudo, ele começou a afundar. Poucos metros, poucos centímetros, sei lá, né, quanto de longitude ele estava do Senhor, mesmo assim ele continuou afundando. E aí ele clamou bem alto, dizendo, Senhor, me socorra. Então, gente, é o que a gente tem que fazer. Às vezes a gente acha que o Senhor Jesus Cristo está distante, né? E a gente quer ir ao encontro dele, muitas das vezes a gente fica com medo, né? Porque a situação parece que vai piorando, piorando. Quanto mais perto do Senhor, parece que o vento é mais forte ainda. Não é? Quando a gente fala, agora eu estou numa maturidade, agora eu tô bem. E eu passei a noite inteira orando, tô bem, né? Aí o vento é mais forte ainda, gente. Mais terrível. E ali a gente está poucos segundos longe do Senhor, e o Senhor ele está ali pertinho, pertinho. A distância de um braço. E foi esse braço, então, que salvou a Pedro, quando ele disse, Senhor, me salva. Então, gente, quando você está fraco, é porque você está muito forte. Você está pensando assim, estou fraco, não consigo orar, não consigo buscar, não consigo fazer nada. Estou derrotado. Imagina aí que você está forte, está pertinho do Senhor. Pertinho. Ele diz, não temas. Não temas. Né? E Jesus, ele não admite que uma pessoa que está caminhando com ele, está no barco com ele, está sendo salvo por ele e afundar, gente. Ele disse para Pedro, homem de pouca fé, né? Homem de pouca fé.
Por que que você duvidou? Né? Então, gente, não, as ondas, os vendavais, isso aí não pode tirar a gente da fé. A gente não pode duvidar de jeito nenhum que o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco. Não é tudo que é fantasma, não, gente. A gente pensa que é no momento, mas não é, não. Nossos olhos têm que ser abertos para a gente ver a solução diante dos nossos olhos. Essa enfermidade aí, você está pensando que é um fantasma. É daí que vai vir a tua vitória. Esse problema tão grave, é daí que vai vir a tua vitória. Gente. É assim mesmo. É um trabalhar de fé. É um trabalhar de coragem. Pedro desceu do barco com toda a coragem, com todo o ânimo, né? E era para ter continuado. Mas é como eu disse, quando está bem pertinho de Jesus, o vento é mais forte, né? E assim as adversidades da nossa vida, ela vem para querer mesmo tirar a gente da presença do Senhor. Mas aí a gente pode gritar, pode dizer, Senhor, socorre-me. E com certeza ele vem, viu, gente? Com socorro presente, porque ele é Deus em cima no céu, embaixo na terra. E ele tem esse poder, né? De nos ajudar. E temos que clamar mesmo. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram a Jesus, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E passou para outra banda, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Então a solução não foi só para os irmãos do barco, que a qual o Senhor Jesus chegando ali acalmou tudo. Trouxe ali solução, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor acalmou o vento, né? Acalmou o vento, subiu no barco, acalmou o vento, deu ordem para o vento acalmar, o vento obedeceu, a natureza ouviu a voz do Senhor, porque foi o Senhor que criou a natureza, Ele mesmo, né? Sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, quando a natureza ouviu a voz do Senhor Jesus, ela conheceu. Esse aí é aquele que me criou. Esse aí é o meu Senhor. As águas, os ventos, reconheceram a voz do seu Criador. E por que nós não reconhecemos a voz do nosso Criador? Né? Por que muitas das vezes o vento bate e a gente fica cego, a gente fica surdo e mudo? A gente também precisa ouvir a voz do nosso Criador, dizendo, não temas, porque está duvidando? Pessoal, o refúgio está tão pertinho e às vezes a gente quer ficar fora do ninho. Ai, meu Deus, tudo acabou, né? Mas acabou mesmo de começar. Glória a Deus, Deus é bom demais, gente. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus chegando do outro lado com os discípulos, as pessoas daquele lugar trouxeram todos os enfermos, problemáticos, né? E levaram até o Senhor Jesus para receber a vitória. E nós vemos aqui, gente, que o Senhor Jesus, o que ele estava fazendo antes? Orando. Orando. Se nós não orar, gente, como que a gente vai acalmar vento, tempestade? Como que a gente vai orar para as pessoas ser curadas, para a gente receber milagre, né? Precisamos ter um cálcio, calcar nossos pés. Precisamos, gente, senão a gente não suporta tantas provas, tantas lutas
E não é para elas dominar nós. Nós temos que ter autoridade para poder repreender, né? Aprendendo com Jesus no caminho, né? E as pessoas rogavam dizendo, Senhor, eu posso tocar na orla do seu vestido? Eu quero só tocar. E a gente viu aqui que não foi somente a mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus, mas o pessoal aqui de Genezaré tocava a orla dos seus vestidos. E os que tocavam, os que conseguiam tocar, eram curados, ficavam sãos. Então, gente, o milagre não é para o irmão fulano de tal do fulano de tal. O milagre, gente, é para todos aqueles que tocam em Jesus Cristo. E você diz, então tá, eu vou tocar que jeito? Não estou vendo ele? Eu tenho que tocar numa imagem? Eu tenho que tocar nisso, eu tenho que tocar naquilo? Gente, nós temos que tocar orando. Tocar pela fé. Não adianta ficar andando por aí, conversando com Jesus, andando por aí. Isso aí faz parte daqueles que têm fé, é claro. Mas a gente precisa tirar um tempo. E tem tempo, viu? É só a gente querer. Não é verdade? Olha, vamos meditar nisso, pessoal, para nossa edificação. Quando a gente pensar que é um fantasma, não é um fantasma, não, é a nossa solução. É Jesus Cristo de Nazaré, né? Que Ele vem abrir nossos olhos para a gente enxergá-lo e saber que a gente está amparado por Ele. Não é por conta de ondas, de ventos, de mar agitado, que a gente vai deixar de enxergar o nosso Senhor Jesus, que é o que o inimigo quer fazer. Ele quer cegar a gente para a gente não ficar focado na cruz de Cristo. Ele quer tirar o nosso propósito da nossa salvação. Ele quer enfiar tanta sujeira na nossa cabeça para a gente parar de pensar na palavra, pensar no louvor. Tá entendendo? Mas esses ventos aí só vai fazer o quê? Para aqueles que creem em Jesus, só vai fazer a gente se fortalecer. E a gente vai sempre saber que ao nosso lado está o Senhor Jesus no nosso barco. E a gente vai chegar lá. E a gente vai chegar lá da outra banda, seguros. Não é esse mar que vai nos tragar, não. Pode agitar o barco, balançar o barco, mas a gente não vai naufragar, não. A gente não vai morrer afogado nesse marzão, não, gente. Em nome de Jesus que não. Né? Olha, tenha um excelente sábado na presença de Cristo. Adore a Deus. O barco está sendo agitado, mas você sabe que Jesus Cristo está aí bem perto. Que Deus te dê vitória. Que Deus abençoe seu lar. Que Deus abençoe sua vida espiritual. Não dê ouvido para pessoas negativas. Sabe que para a gente se afundar, o inimigo usa pessoas para dar mau conselho, para ver a gente afundar mesmo. Mas vão focar no nosso chamado em Jesus Cristo. Vão focar naquilo que Deus nos deu, a excelência da salvação, o dom do Espírito Santo, né? Graças a Deus que o Senhor Jesus é o nosso líder, nosso guia. E nós vamos chegar, gente. Vamos chegar no porto seguro. Em nome de Cristo, porque Ele está esperando. Gente, tem um batalhão nos esperando lá de lá. Um batalhão de anjos esperando. E nós vamos chegar. Nós não vamos envergonhar o nosso Senhor Jesus. Nós não vamos decepcioná-lo. Porque Ele pagou para nós ir lá, com a própria vida. E nós vamos chegar em nome de Cristo. Amém? Deus abençoe, um grande abraço. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.